E eu quero refletir com os irmãos sobre esse tema, que diz aqui em Eclesiastes, que nós lemos: vaidade das vaidades. Diz o pregador, tudo é vaidade. Bobagem das bobagens. Tolice das tolices. Tudo é bobagem. Este homem que nós acabamos de ler sobre ele, o rei Salomão, é um homem que escreve Eclesiastes em uma profunda crise, amados e amadas. Alguns chegam ao ponto de dizer que Salomão foi o primeiro existencialista do curso da história humana. Este homem foi um homem em crise. Existencialista é aquele que articula o seguinte: se você quiser buscar sentido, razão para a sua vida, deve buscar naquilo que te dá prazer. Para o existencialista, a vida só tem sentido se ela tem emoção. E para você então dar sentido à sua existência, você deve fazer uma incursão dentro de você mesmo. E tudo aquilo que fizer cócegas na sua alma, isso é o que é bom. Isso que é bom. A isto entrega a sua vida e viverás bem. O sentido da sua vida está em satisfazer o prazer que brota da sua alma. Para o existencialista Jean-Paul Sartre, a vida não passa de uma náusea. Salomão fez isso. Parece ser o primeiro existencialista do curso da história humana. Este homem estava em crise. Este homem era um homem em profundos conflitos, numa zona de conflito tremenda. Ele tenta buscar uma solução, um sentido para a sua vida. Ele tentou sem metafísica. E ele pensou consigo: eu vou buscar um sentido para a vida, mas sem preocupar com Deus. Para Salomão, Deus não existia. Para ele, a vida não passava de um absurdo. E ele então declara: a vida não tem sentido, e eu vou buscar um sentido para ela. E ele vai buscar um sentido para a sua vida. Tudo aquilo que ele pudesse fazer a sua alma regozijar, ele estava ali. E eu pergunto aos irmãos e amigos: não é assim que a humanidade anda hoje? Poucas são as pessoas que querem, na verdade, buscar a Deus. Neste momento, centenas, milhares estão aí fora, satisfazendo a sua vaidade pessoal. Sabe por quê? Porque existe um vazio. Existe um vazio profundo no coração. Há no coração do homem uma angústia, uma nostalgia. E é isso que, parece-me que foi Santo Agostinho que disse que o ser humano tem um vazio, e este vazio só pode ser preenchido por Deus. Há uma profunda saudade da alma em Deus. Então, é isso que o homem guarda aí dentro. Salomão sentia isso, mas ele disse: eu preciso buscar algo que preencha isso no meu peito. Mas eu não quero buscar em Deus, eu vou buscar em mim mesmo. A vida está aí e eu preciso passear pela vida e descobrir o prazer. Tudo aquilo que fizer regozijo, cócegas da minha alma, eu buscarei. E nessa sua busca frenética, gananciosa, ansiosa de Salomão, de buscar sentido para a sua vida, ele buscou, meus amados, em 7 coisas. E depois de buscar, ele caiu num profundo desespero e disse que tudo era vaidade, tudo era bobagem. O versículo que nós lemos diz: vaidade das vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. A ideia aqui de vaidade significa bobagem mesmo, besteira. Bobagem das bobagens, diz Salomão. Diz o pregador, tudo é bobagem. Cada tentativa de Salomão de buscar sentido para a sua vida, ele entrava na mais profunda angústia. E ele disse: tudo é bobagem, tudo é vaidade, tudo é tolice. E Salomão diz aqui, em primeiro lugar, que ele tentou no riso o sentido, a razão para a sua vida. E depois de rir, achar graça de todas as coisas, ele cai na mais profunda angústia e diz: tudo é vaidade, tolice.
Ele passeia pela vida achando graça de tudo e rindo de tudo. Ele diz ter tentado em tudo aquilo que lhe trouxesse o riso. Aqui diz a Bíblia, aqui em Eclesiastes, e ele diz, foi tudo besteira, bobagem. Se fosse nos dias de hoje, ele olhava para você sorrindo e ele dizia, você está sorrindo? Você está sendo bobo, isso é bobagem. Para que isso? Para de sorrir, para de achar graça das coisas. Ele diz aqui, eu tentei no riso, eu tentei na alegria, eu tentei naquilo que pudesse fazer cócegas, carinho aqui dentro de mim, mas tudo isso não passou de vaidades, vaidade da vaidade. Quem sabe você está me ouvindo? E você, final de semana, você enche a cara, você curte, você busca no riso, você busca aí nessas euforias. E nada está preenchendo o vazio. Ouvi uma ilustração engraçada há algum tempo, e diz a ilustração que um homem foi procurar um psicanalista para contar o seu drama. E ele abriu o seu coração com o psicanalista. Ele disse que não estava mais aguentando a sua angústia, uma amargura constante inundava a sua alma. E o psicanalista medicou-lhe e fez várias terapias, e passou uma semana, depois voltou. E novamente aquele conselheiro gasta um tempo com ele, mas não estava resolvendo. E o psicanalista o aconselhou e o animou dizendo, olha, há necessidade aqui um circo, e há um palhaço muito bom que faz todos dar gargalhadas, com as ações, com as suas graças, com o seu jeito. Eu creio que se o Senhor for lá, e você vai ser desbloqueado, quem sabe acontecerá uma mágica. E aí o psicanalista continuou falando ali com o seu conselheiro, e ele falou, o psicanalista, olha, minha sogra foi lá e gostou demais, ela é uma mulher fechada, carrancuda, e as palhaçadas daquele palhaço mexeu com o mais profundo do seu ser. Quando o psicanalista acabou de contar ao seu paciente, o paciente respondeu, o pior, que o palhaço daquele circo sou eu. As pessoas estão assim. As pessoas estão assim. As pessoas não sabem o que está aí dentro da tua alma. Como é difícil fazer as graças para todos sorrirem, sendo que o meu coração, por vezes, vive triste. Vive triste. Então, Salomão declara que tentou no riso e viu que isso era tolice, bobagem, vaidade. Em segundo lugar, diz aqui, no capítulo 2:2, que Salomão tentou na boemia, na boêmia. Diz que ele bebeu, encheu a cara, ficou de porre, ficou doidão. Se fosse nos dias de hoje, Salomão teria feito uma incursão no mundo das drogas. Talvez teria tentado aí na cocaína, no crack. Teria tentado essas drogas aí. Tudo aquilo que pudesse fazer ficar doidão, ele teria tentado. No afã de buscar sentido, razão para o absurdo da sua existência. O que as pessoas estão fazendo neste momento, irmãos, amigos? Estão aí nos botecos, enchendo a cara. Final de semana todos querem viver nesta farra. Esses dias eu fui abastecer o carro. Domingo pela manhã, eu estava saindo de uma padaria e lá tinha 2 meninas e 2 rapazes. As meninas, só o porre, quase caindo, meninas bonitas. 2 rapazes ali, doidões. E o carro aberto ali, com o som ligado. Eu perguntei para o frentista, vem cá, será que eles vão sair com aquele carro? E o frentista falou, pior que vai. Os acidentes no final de semana. E aí quando chega segunda-feira, junta a ressaca física e também a ressaca da alma. E você que está me ouvindo, quem sabe você está vivendo assim. É o que Salomão diz aqui, que ele tentou na bebida, na boemia, nas noites. Tudo é vaidade, diz ele, tudo é vaidade. Quantos pais de família precisam descobrir isso? Pois gastam todo o dinheiro naquilo que não é pão. Isaías 51:1 diz, não gasteis o dinheiro naquilo que não é pão. Mas o homem gasta, farreiam, embebedam no desespero da alma. Isso porque existe um vazio no coração e só existe um que pode preencher este vazio. Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a alegria dos homens, ele é o caminho, ele é a verdade e a vida. Ele pode trazer satisfação, alegria
a sua existência, meu amado, minha amada. Salomão disse: tudo é vaidade, tudo é bobagem. Ele diz: eu bebi, enchi a cara, fiquei doidão, fiquei de porre, e nada disso me satisfez. Ô querido, você que me ouve, jovem, o senhor, que vidinha que você está vivendo, que vidinha sem sentido, que vida sem sentido. Mas em terceiro lugar, eu lhes disse que nós vamos falar sobre 7 coisas que Salomão declara aqui em Eclesiastes, que ele tentou para buscar razão, para buscar sentido para a sua vida. E em terceiro lugar, ele diz que ele tentou nas grandes realizações, nos grandes empreendimentos. Parece que ele tentou no setor imobiliário. Versículo 3 e 4 diz: teve empregados e empregadas. Ele teve muito. Você já deve ter ouvido a proposta de algumas propagandas. Você ouve na televisão. Você gostaria de ter seu próprio negócio, não é assim? Você gostaria de ter um bom salário abrindo o seu próprio negócio? E apresentam algum método para o sucesso. Então, para ser patrão, parece que Salomão viveu a realidade de ser patrão. E ele diz que isso não preencheu o seu coração. É também vaidade. É preciso que entendamos, meus queridos, que nem todo mundo nasceu para ser patrão, nem todo mundo nasceu para liderar. E tem algumas pessoas que pensam, se um dia conseguirem colocar um negócio, sairão da angústia que há na alma. Eles não entendem que o problema é um problema espiritual, o problema não é ter um negócio. Salomão experimentou isso e disse que era tolice. É assim. Um homem lá em Santa Catarina, um dos maiores empreendedores nessa área, neste mundo dos negócios, dos empreendimentos imobiliários, rico, milionário, subiu no último andar, no apartamento lá dele, lá em cima, na cobertura, e suicidou. Por quê? Não é isso. Não é ter o poder. Não é ter coisas. Salomão está dizendo o seguinte: você pode ser um empregador, você pode mandar, desmandar, você pode ser um intelectual e entender tudo de marketing, mas se você não tiver um encontro com Deus, nada disso adiantará. Porque a solução básica para o desespero da alma humana está em Deus. O vazio profundo do coração do homem não se preenche com essas coisas, e sim com a pessoa de Jesus de Nazaré. Ele teve empregados, empregadas, ele teve empreendimentos. Sabia que a maior vaidade de algumas pessoas é ter empregados e empregadas? Ouço de vez em quando algumas madames, até crentes, dizendo: esta é a minha empregada. Mania, né? Então escute. Quantos que vivem nessa síndrome? Então, quantos que vivem aí achando que é porque tem funcionários, ou tem 100 funcionários, ou tem... Então, esta é a crise que Salomão enfrentou. Em quarto lugar, ele tentou como especulador do mercado financeiro. Diz o versículo 8 aqui que ele amontoou prata, ouro, ele fez grandes aplicações. Se fosse nos dias de hoje, quem sabe ele teria, né? Ele teria aí, nesses dias de crise no Brasil, Salomão estaria lá em cima. Quem sabe Salomão estaria investindo todo o seu dinheiro. Em quarto lugar, ele tentou como especulador do mercado financeiro. Diz o versículo 8 que ele amontoou prata, ouro, ele fez grandes aplicações. Se fosse nos dias de hoje, Salomão tinha ações nessas grandes empresas. Aí, o homem tinha dinheiro, ele podia emprestar dinheiro. Entendeu? Mesmo assim, Salomão declara que tudo era vaidade, tudo é tolice. Salomão reconheceu que o dinheiro não traz a felicidade de um homem. Ele entendeu que o dinheiro não dá sentido à existência de alguém neste mundo. Tem muitas pessoas que têm dinheiro, têm grandes aplicações, mas vivem desesperadas. Quanto mais têm, querem. Vivem numa insaciabilidade. Você já viu rico? Gente, olha, rico é terrível. É rico, eu acho que eu tenho um pouquinho de ricofobia.
E é por isso que a Bíblia diz que é mais fácil o camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar nos céus. Lembra daquele jovem rico que Jesus falou assim: olha, vende tudo que tens, distribua aos pobres e siga-me. Ele entristeceu. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e muitos se perderam nesse desespero de ganhar dinheiro, de ter, de conquistar. E o rico é assim, você pode ver todo rico, você que tem um patrão que é rico, e você que é rico, o rico é miserável, cara. Se puder, ele quer tudo de graça. Porque o rico, o Deus dele é Mamon. É que Jesus diz: não podeis servir a Deus e a Mamon, a Deus e as riquezas. É pecado? É errado você ser rico? Não. O problema do rico é porque ele coloca o dinheiro, os bens, o materialismo como divindade. Então, quantos que vivem nesta insaciabilidade? Parece que o personagem não sei se vocês lembram de Lima Duarte, que fez aquele personagem. Lembra? Que ele ficava falando ouro, 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 aquela ganância, aquele personagem. Salomão diz aqui: isso é vaidade, é correr atrás do vento. É preciso que você entenda isso, meu caro amigo. O seu dinheiro não te trará a felicidade. A Bíblia diz: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A Bíblia diz, eu volto a repetir, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro tira da pessoa o amor ao próximo. O dinheiro tira da pessoa algumas belezas. Se você não tiver cuidado, muitos se perderam. Por isso que a Bíblia diz que se as vossas riquezas prosperam, não coloqueis nela o vosso coração. O dinheiro, a ganância tira o amor para o próximo, tira a poesia, tira a ternura. Vocês estão vendo como que os ricos são terríveis? Você está doido, rapaz. Encontra com o rico pra você ver. Ele só sabe chorar, só sabe chorar. Inclusive eu quero falar com você que tem empresas, você que Deus tem te abençoado, e você teme a Deus, e você é de Deus. Pare de reclamar. Não pega essa mania, esta mania que atrai maldições de alguns ricos aí. Como é que tá, fulano tal? Tá ruim, tá péssimo, o mercado tá difícil. O miserável está com dinheiro aplicado, porque esse é o problema do rico. O rico, meu irmão, por isso que eu falei de ricofobia aqui. Se você não tiver cuidado, dá medo, que eles são ruins. Até o bem que eles fazem, eles já fazem para lucrar. Entendeu? Quem vive em busca de dinheiro, tudo que puder fazer para pisar em cima de quem está aí embaixo, seu semelhante faz. Entendeu? Então, as pessoas vivem desse tipo de angústia, achando... Salomão tentou aqui em quarto lugar. Ele tentou ganhando dinheiro. Olha para você ver aí. Para que estes homens da política, o Collor de Mello, se for verdade o que estão falando dele, que já na época foi deposto, sofreu um processo de impeachment, teve de sair, outros mais que ganham milhões e milhões e milhões, porque esse é o problema. O homem sem Deus, ele tem essa ganância, ele acha que ele vai ter dinheiro, isso preenche. Salomão tentou então em quarto lugar no dinheiro. Em quinto lugar, diz que Salomão tentou nas artes. O versículo 8 diz que ele se proveu de cantores, cantoras, ele se proveu da música. Salomão foi alguém que, se fosse nos dias de hoje, ele teria na sua casa o rei Roberto Carlos, esses cantores famosos aí. Se ele quisesse, ele ia chamar em casa. Este homem era rei, gente. Ele se proveu da arte. Ele estava tentando tudo o que ele tinha direito para preencher o seu vazio. Tem pessoas hoje que, para exibirem, olham para algum quadro e diz que maravilha, não entendendo nada. São levadas pela vaidade das outras. Mas Salomão não. Salomão sabia tudo de arte. O que as pessoas estão fazendo neste momento aí fora? Muitas moças, rapazes,
vão para uma boate para dançarem, curtindo, tentando aliviar um pouco a tensão deste vazio que existe no fundo do seu ser. Tentam na música, tentam no não é? A dança e a noite, as noitadas, não é verdade? As boates que estão aí. Então escute. E a turma aí fora não está preocupada se a música tem letra ou não. O que eles querem é batuque. É o tum, não é verdade? Emocionou, deu para requebrar o corpo, lá estão todos. O que faz sucesso é a música tirada, né? Numa nota aí, com esse ritmo. É o ritmo. Entendeu? Então mexe com o corpo. As pessoas buscam na música. Existem músicas que mexem com a gente. Tem músicas que tocam no mais profundo do ser humano, porque elas mexem lá dentro. E mexe, inclusive Martinho Lutero dizia que a música é a filha do céu. É a arte. Salomão diz que tentou na música e tudo foi tolice. Tudo foi tolice. Então escute. Em sexto lugar, Salomão tentou na sabedoria. O versículo 9 diz que ele tentou na sabedoria. A Bíblia diz, irmãos, em Crônicas, que Salomão foi o homem mais sábio que já houve e que jamais haverá. Salomão escreveu poemas, poesias. Ele foi uma sumidade, uma capacidade intelectual tremenda. Ele era um homem intelectual. Este homem tinha uma capacidade de raciocínio tremenda. Ele diz que tentou na sabedoria e viu que tudo era vaidade. Ele diz que o muito estudar é canseira e enfado. Ele diz que não havia limite para escrever livros. Salomão sabia que a mente humana tem capacidade de criar, fantasiar coisas prodigiosas. E ele diz que quem quiser andar pelo caminho da sabedoria vai ficar num vazio tremendo, porque a sabedoria é ilimitada. A sabedoria é impenetrável. Não é isso que está acontecendo com as pessoas nos dias de hoje? Alguns querem fazerem cursos e fazem cursos. Errado não, mas tem que ter cuidado, que acaba sendo uma doença, um vício. E hoje vivemos numa sociedade onde as pessoas querem cada vez mais especializarem. Não é errado isso, o problema é que muitos não buscam Deus para acompanhá-los nessa jornada. Não é assim? Então, e quantos estão vivendo numa crise existencial tremenda porque acabaram se perdendo, porque quanto mais estudaram, perderam a ingenuidade e não sabem conviver com os humildes e assim cavaram para si um buraco de solidão. Por isso que a Bíblia diz em Jeremias 9, 23 e 24: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Muitos pensam que conseguem, através da sabedoria, dos estudos, a felicidade. Mas a crise no coração continua. O que o homem consegue com isso é a vaidade, a vanglória, o orgulho. Como diz aqui Jeremias, que muitos se gloriam nisso. Não adianta o homem tentar na sabedoria, não adianta adquirir conhecimentos em várias áreas, se não tiver Deus, tudo não passa de vaidade e correr atrás do vento. Vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. Quantas pessoas nasceram no lar evangélico? Desde a meninice foram educados, criados nos santos caminhos do Senhor. E por causa de um curso, de uma faculdade, viraram as costas para Deus. E você está me ouvindo aí, querido? Eu me lembro de um rapaz que foi criado no nosso meio. A igreja orou por ele, fez um vestibular, passou, se tornou um doutor. E aí um dia a mãe falou com ele assim: olha, você podia agradecer a Deus, agradecer a igreja. E ele perguntou: quem é Deus? Foi eu que consegui com o meu esforço, minha mãe. Vaidade. Então eu estou pregando hoje, refletindo aqui sobre esse tema. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. E nós estamos mostrando aqui que Salomão, ele faz uma incursão no mundo. Ele olha para as coisas, olha para o rio, olha para o pássaro, olha para os prédios, para tentar buscar, dando no seu trajeto, na sua trajetória,
Ele tenta buscar sentido, razão na sua vida. E ele tentou em 7 coisas. Já falei 6. E agora eu quero terminar com a 7ª coisa. Ele tentou no amor livre. Ele casou, descasou, teve 700 mulheres e 300 concubinas. Já pensou? Ele teve 700 mulheres e 300 concubinas. Esses dias eu estava pregando em um lugar e quando eu falei sobre isso, um camarada gritou: eita, coisa boa é mulher, gente. E eu lhe disse: é bom mesmo, mas a Bíblia diz que eu e você devemos ter somente uma. Salomão teve mulheres de todo jeito. Tinha mulheres loiras, morenas, branquelas. Tinha mulheres altas, magras. Todo jeito. Ele curtiu com mulheres de todo jeito e acabou dizendo: tudo é vaidade. Salomão viu, queridos, que o sexo não preenche o vazio do coração do homem. Não preenche. Eu ouvi um testemunho de um pai de família que disse: eu tive 5 mulheres, mas hoje vejo que poderia ter ficado com a primeira. Uma desordem. O sexo se tornou para o homem um Deus também. Você conversa com a pessoa aí fora, alguns minutos, ele não fica sem falar alguma malícia envolvendo a questão sexual. As pessoas são maliciosas. Hoje o rapaz encontra com a moça e já convida para o motel. A mocinha encontra com a sua colega e diz: ontem eu fiquei com ciclano. E você sabe o que significa ficar, não é? É transar. É fazer sexo. E aí estamos vendo a quantidade de mocinhas com as suas vidas esbagaçadas, estraçalhadas, porque no vazio da sua vida tentaram buscar a paz de espírito, buscar razão através da satisfação sexual para aliviar a angústia profunda do seu ser. Viram que tudo não passou de ilusão, vaidade das vaidades. Diz o pregador: tudo é vaidade. Sabe, queridos, vivemos numa sociedade pós-moderna, uma sociedade que é caracterizada pela busca do prazer, hedonista. Não importa o que as pessoas dizem, o que importa é o que você sente. Se der prazer, faça. É a sociedade do sentir. Quem sabe você, neste momento, vive nesta busca de razão, sentido para a sua vida. E eu quero lhes dizer o seguinte: que Deus, Ele que dá em Cristo razão para a sua vida. Tem alguém que pode preencher. Jesus quer dar sentido à sua existência. E Ele quer fazê-lo agora. E Salomão termina aqui, Eclesiastes 12, dizendo: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que cheguem os dias e anos dos quais dirás: não tenho neles prazer, não tenho neles contentamento. Quando a Bíblia diz lembra do teu Criador, ela quer dizer: lembra-te do teu Criador enquanto você tem disposição, enquanto você tem vigor físico. Busque a Deus. Isaías 55, 6 diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Hoje a oportunidade de um encontro com Cristo. Ouça o que Salomão disse: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Então Salomão tentou em 7 coisas que eu acabei de lhes dizer. Em que você está tentando? Talvez você está tentando estudando, querendo fazer cursos. Quem sabe você tem tentado nas bebedeiras, no sexo. Quem sabe você tem buscado sentido, razão na sua vida, querendo ter coisas, bens. Escute, o maior tesouro que precisamos de ter neste mundo é Jesus. Ele conta exatamente aqui uma história de um homem que achou no campo um tesouro e depois ele guardou aquele tesouro, enterrou novamente, porque o campo não era dele. Ele achou, mas o campo não era dele, e ele foi, vendeu tudo que ele tinha, e foi no dono daquele campo, comprou aquela terra e depois foi lá e tirou aquele tesouro que valia infinitamente mais do que o valor das coisas que ele vendeu. O que Jesus quer dizer? O que a Bíblia quer dizer? A Bíblia quer dizer que Jesus é o maior tesouro, é a maior riqueza, é o sumo bem que você precisa ter. É preciso você entregar Jesus à tua vida.
Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Deus te fez para a honra e glória dele. Deus te fez com um propósito de louvá-lo e de glorificá-lo para sempre. Você está aqui com um propósito. O propósito seu aqui é glorificar a Deus. Você está aqui com um propósito de honrar e glorificar a Deus, de viver para Ele e de servir ao próximo. Estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui de passagem. Nós não somos daqui. Vaidade das vaidades, diz o pregador. Tudo é vaidade. Deus está me usando para dizer para você que está fazendo faculdade, é muito bom, importante. Mas você que foi criado no lar cristão e acabou fazendo um curso, encheu a sua cabeça de filosofias, de teorias, e isso foi afastando você de Deus, foi tirando, mortificando na tua alma aí aquilo que você aprendeu desde a sua tenra infância. Volte, porque tudo é vaidade, é correr atrás do vento. A nossa vida aqui é passageira. É como a folha que desabrocha, depois seca, cai e o vento. De Fabrício Carpineja. Todo filho é pai da morte de seu pai. Feliz do filho que é pai de seu pai antes da morte. E triste do filho que aparece somente no enterro e não se despede um pouquinho por dia. Há uma quebra na história familiar, onde as idades se acumulam e se sobrepõem e a ordem natural não tem sentido. É quando o filho se torna pai de seu pai. É quando o pai envelhece e começa a trotear como se estivesse dentro de uma névoa. Lento, devagar, impreciso. É quando aquele pai que segurava com força nossa mão já não tem como se levantar sozinho. É quando aquele pai outrora firme e intransponível enfraquece de vez e demora o dobro da respiração para sair de seu lugar. É quando aquele pai que antigamente mandava e ordenava, hoje só suspira, só geme, só procura onde é a porta e onde é a janela. Tudo é corredor, tudo é longe. É quando aquele pai antes disposto e trabalhador fracassa ao tirar sua própria roupa e não lembrará de seus remédios. E nós, como filhos, não faremos outra coisa senão trocar de papel e aceitar que somos responsáveis por aquela vida. Aquela vida que nos gerou depende de nossa vida para morrer em paz. Todo filho é pai da morte de seu pai. Ou quem sabe, a velhice do pai e da mãe seja curiosamente nossa última gravidez, nosso último ensinamento. Faze para devolver os cuidados que nos foram confiados ao longo de décadas, de retribuir o amor com a amizade da escolta. E assim, como mudamos a casa para atender nossos bebês, tapando tomadas e colocando cercadinhos, vamos alterar a rotina dos móveis para criar os nossos pais. Uma das primeiras transformações acontece no banheiro. Seremos pais de nossos pais na hora de pôr uma barra no box do chuveiro. A barra é emblemática, a barra é simbólica, a barra é inaugurar um cotovelo das águas. Porque o chuveiro simples, refrescante, agora é um temporal para os pés idosos de nossos protetores. Não podemos abandoná-los em nenhum momento. Inventaremos nossos braços nas paredes. A casa de quem cuida dos pais tem braços dos filhos pelas paredes. Nossos braços estarão espalhados sob a forma de corrimões. Pois envelhecer é andar de mãos dadas com os objetos. Envelhecer é subir escada mesmo sem degraus. Seremos estranhos em nossa residência. Observaremos cada detalhe com pavor e desconhecimento, com dúvida e preocupação. Seremos arquitetos, decoradores, engenheiros frustrados.
Como não previmos que os pais adoecem e precisariam da gente? Nos arrependeremos dos sofás, das estátuas e do acesso ao caracol. Nos arrependeremos de cada obstáculo e tapete. E feliz do filho que é pai de seu pai antes da morte, e triste do filho que aparece somente no enterro e não se despede um pouco por dia. Meu amigo José Klein acompanhou o pai até seus derradeiros minutos. No hospital, a enfermeira fazia a manobra da cama para a maca, buscando repor os lençóis, quando Zé gritou de sua cadeira: "Deixa que eu ajudo." Reuniu suas forças e pegou pela primeira vez seu pai no colo. Colocou o rosto de seu pai contra seu peito. Ajeitou em seus ombros o pai consumido pelo câncer. Pequeno, enrugado, frágil, tremendo. Ficou segurando um bom tempo, um tempo equivalente à sua infância, um tempo equivalente à sua adolescência. Um bom tempo, um tempo interminável. Embalou o pai de um lado para o outro. Aninhou o pai, acalmou o pai e apenas dizia sussurrado: estou aqui, pai." O que um pai quer apenas ouvir no fim de sua vida é que seu filho está ali. O teólogo maldito. Na Idade Média, a Bíblia foi um livro esquecido, perseguido e até proibido pela Igreja Católica Romana, como aconteceu ao tempo do Papa Inocêncio III. Ainda assim, o povo simples procurava a verdade bíblica, como foi o caso dos valdenses e dos albigenses. Foi a partir do século XIV, porém, que a Bíblia voltou a interessar a liderança religiosa. Veja, por exemplo, o que aconteceu na Inglaterra. A imprensa ainda não existia. As poucas Bíblias que existiam eram copiadas à mão e não estavam disponíveis na língua do povo, mas sim em latim. Pouca gente realmente compreendia as Sagradas Escrituras. Era uma imposição também da Igreja Oficial da Inglaterra. Ou seja, a Igreja não queria que o povo simples conhecesse a Bíblia Sagrada. Dá para você entender que algum tempo atrás uma igreja chamada cristã quisesse ocultar do povo as verdades da palavra de Deus? Pois é, aconteceu em Roma e em outros países. Mesmo assim, haviam homens que pensavam diferente. Era o caso do teólogo John Wycliffe. Considerado o pai da prosa inglesa, viveu aproximadamente entre os anos 1320 e 1384. Discordando frontalmente da postura oficial da Igreja Romana, Wycliffe defendia a ideia de que as pessoas deveriam ler a Bíblia em sua própria língua. As Escrituras Sagradas são propriedade do povo e ninguém pode tirá-las do povo. Cristo e seus discípulos converteram o mundo fazendo a Bíblia conhecida de modo que lhes era familiar. Oro com todo o meu coração para que, fazendo o que este livro recomenda, possamos todos chegar à vida eterna, disse John Wycliffe. Wycliffe pôs a Bíblia nas mãos dos ingleses. Primeiro, ele organizou um grupo e começou a traduzi-la da Vulgata, a tradução latina. Em 1382, John Wycliffe havia traduzido o Novo Testamento para o inglês. Cada linha de sua tradução foi escrita à mão. A imprensa só seria inventada 68 anos depois. Quando a obra se completou, Wycliffe procurou homens que pudessem ensinar as verdades da Bíblia ao povo inglês. Esses homens, treinados por ele e que ficaram conhecidos pelo nome de Lollardos, viajavam por todo o país, de 2 a 2, pregando e ensinando a palavra de Deus. A igreja oficial tentou destruir a tradução, mandou prender John Wycliffe
e o declarou culpado de corrupção da igreja. Seus inimigos o chamavam Doutor Crente Ímpio. Wycliffe perdeu o emprego como professor da Universidade de Oxford e foi excluído da igreja. Doente, retirou-se para o interior do país, onde veio a falecer. Foi tão odiado que em 1415, ou seja, 31 anos depois da sua morte, seus ossos foram retirados da sepultura e queimados em praça pública por ordem do Papa. As cinzas lançadas no rio Swift, como símbolo da destruição de sua memória. A memória e o exemplo de John Wycliffe, porém, continuam vivos ainda hoje. Existe até uma sociedade missionária, os tradutores da Bíblia de Wycliffe, cujo ministério consiste em traduzir a palavra de Deus para outros idiomas. O grupo já conseguiu fazê-lo para cerca de 650 línguas. A grande preocupação hoje da maior parte dos editores da Bíblia é colocá-la na linguagem do povo. Herança de um teólogo que por causa da Bíblia se fez maldito. Leia a Bíblia. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam. Dispare seus sonhos. Todos nós fomos criados pelo Criador com capacidade de sonhar. Sonhos não nascem de indiferença, de apatia ou de falta de ambição. Muitas pessoas que venceram na vida começaram mal e travaram muitas lutas penosas antes de chegar lá. O sucesso ocorre geralmente no momento de alguma crise. Sonhos são desejos ardentes. Ninguém está pronto para alguma coisa até que acredite que possa adquiri-la. Fabricar álibis ou desculpas com as quais justificar fracassos é um passatempo nacional. Esse hábito é tão velho quanto a raça humana e tem sido fatal para o sucesso na vida. A desculpa é filha da imaginação do homem. A primeira maior vitória é vencer a si mesmo. O seu sonho é conseguir sucesso e ser feliz? Para obter isso, você precisa de paz de espírito, que só Jesus pode oferecer, e força de vontade. Todas essas provas começam sob forma de impulso e pensamento. Você precisa disparar os seus sonhos. Muita gente passou do fracasso ao sucesso pelo caminho da persistência, do desejo ardente de querer alguma coisa. Você quer ter sucesso? Dispare seus sonhos. Vida de objetivos. O pior inimigo do sucesso e da felicidade é a ausência de objetivos. Se um homem não sabe a que porto se dirige, nenhum vento lhe será favorável, observou o filósofo Sêneca. Esse pensador romano viveu entre os anos 4 a.C. e 65 d.C., o que comprova ser uma verdade reconhecida há aproximadamente 2000 anos. Para que a vida tenha rumo, é essencial ter objetivos. As pessoas não sabem o que querem e passam a vida queixando-se de não ter conquistas. Os homens que não possuem planos estão à mercê de ventos errantes. Aqueles que têm planos e determinação para seguir, isto é, uma vida de objetivos, têm o controle do destino. O mundo se detém para deixar passar os homens que sabem para onde vão. Os prêmios mais ambicionados que a vida pode oferecer
estão nas mãos daqueles que planejam e agem. Aos indecisos, restam o fracasso. As sobras ficam para os que não têm ideal. Existem apenas 12 notas numa escala musical. E, no entanto, centenas e milhares de belíssimas e únicas canções foram criadas a partir delas. Você tem objetivos na sua vida? Analfabeto do terceiro milênio. O analfabeto do terceiro milênio não será aquele que não sabe ler e escrever, mas o que não conseguir aprender, desaprender e reaprender. Isso nos antecipa uma lição de que passado não leva ninguém a lugar nenhum. Não adianta ficar lamentando se tivesse ou se não tivesse. O êxito é construir o futuro a partir de agora. Os caminhos do mundo são de uma rapidez absurda, e a única forma de encontrar espaço no mundo futuro é nos prepararmos. Este é o momento. Não haverá espaços para desculpas no futuro. Por isso afirmamos que somente existirão 2 tipos de empresas: as rápidas e as mortas. Existem 3 tipos de pessoas muito infelizes: as que não sabem e não perguntam, as que sabem e não ensinam, e as que ensinam e não fazem. Você está se preparando para o terceiro milênio? O que você está fazendo para aprender coisas novas, desaprender coisas velhas e reaprender novamente? Pare um pouco com a sua correria e pense nisso. E não seja um analfabeto do terceiro milênio. Lia a Bíblia com os lábios. Comove a história de uma garota francesa que era cega. Um dia ganhou de presente um exemplar do Evangelho de Marcos em braille, sistema tipográfico que utiliza caracteres em alto relevo, permitindo a leitura com a ponta dos dedos. Com o passar do tempo, surgiram alguns calos nos dedos da menina e ela acabou por perder completamente a sensibilidade. A leitura, portanto, daquela forma se tornou impossível. Chorando, ela se despediu do livro que tanto amava. Beijou-o ternamente, como se despedisse mesmo de uma pessoa. Para sua surpresa, percebeu que seus lábios conseguiam distinguir as letras. Sua alma iluminou de uma nova alegria. Sem dúvida, podia ler com o toque dos lábios. E assim, voltou a ler o livro de Deus com os lábios. Temos bons olhos, temos luz elétrica suficiente para tornar possível a leitura à noite como se fosse dia claro. Temos Bíblias em fitas, cassete, em vídeo, em desenhos animados. Nossa geração deveria ser conhecida como a que mais leu, ouviu e divulgou a Bíblia em toda a história do mundo. E por que não somos? Leia a Bíblia. O casulo da bênção. A Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 3, versículo 17: porque é melhor sofrer por fazer o bem, se for esta a vontade de Deus, do que por fazer o mal. O casulo é um invólucro constituído por um material parecido com a seda, construído por lagartas e algumas larvas de insetos, para ser usado para sua própria metamorfose. Em biologia, metamorfose é uma mudança na forma e na estrutura do corpo, bem como um crescimento e uma diferenciação dos estados juvenis ou larvares de muitos animais, como os insetos e anfíbios, até chegarem
ao estado adulto. Provavelmente, a metamorfose ocorre com o sofrimento da larva. Sofrimento? Afinal, todos nós temos os nossos sofrimentos e somos obrigados a enfrentá-los no dia a dia. Não é verdade? O que gostaríamos de ler são palavras que nos impulsionam a começar e a terminar bem o nosso dia. Se possível, que cada dia pudéssemos aprender a focar melhor nas coisas boas em vez de focar nas dores e nos problemas. Mas sofrimento é algo real. Apesar de aparentemente não haver nenhuma razão de existir na vida de muitas pessoas. Se não fizeram nada de errado, então por que sofrem? Por que tantas pessoas sofrem? Pessoas que aparentemente são boas, generosas, honestas. Mas não é essa a pergunta. Outras acreditam, e eu também, no que está escrito aqui em Isaías capítulo 53. Diz aqui que ele, o nosso Senhor Jesus Cristo, foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim pelos meus pecados e pelos seus pecados. No entanto, era o nosso sofrimento de culpa que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. E é claro que neste texto não precisamos mais sofrer por culpa de pecados. Não obstante, existem outros sofrimentos. Pedro sugere que podemos sofrer por fazer o bem ou por fazer o mal. Por extensão, alguns dos nossos problemas podem ser resultados de nossa própria rebelião. Outros podem ser frutos de uma revolta com a injustiça ao nosso redor e que, ao tentarmos corrigi-la, acabamos sendo desprezados e perseguidos. Seja qual for a origem dos nossos sofrimentos, temos que ter em mente que eles nos educam e nos ajudam a amadurecer na fé. São para nos tornar uma bênção. Nós podemos desprezá-los, mas eles estão aí para nos fazer crescer em experiência. Estejamos nós fazendo o que é errado ou o que é certo. Melhor sofrer pelo que é certo. A vida é dura mesmo. Qualquer que diga algo contrário está vendendo uma mentira. Mas existe uma terceira via. É a que fornece uma resposta morna para a vida. A abordagem de não se fazer nada, de deixar a vida rolar, de não ser autor da história, de ficar só na plateia. Mas não é isso que queremos. Pelo contrário, queremos ser autores da nossa história. Veja, uma linda borboleta em transformação provavelmente deve sentir muita dor e sofrimento dentro de um casulo, mas não permanecerá trancada ali para sempre. O casulo é o local para descansar, ser curada, maturada, transformada, aperfeiçoada para ficar bonita e útil. Mas se a borboleta não passar por um tempo nele, não seria suficientemente apta e forte para voar. Esse é o casulo da bênção. Portanto, se você levantou hoje com o seu sofrimento, tenha em mente o seguinte: ele é um companheiro. Ele existe para transformá-lo em alguém melhor. Ele lhe faz uma pessoa que participa da irmandade e da herança de Cristo. Ele lhe dá força e aptidão para seguir em frente e com mais confiança. Cristo foi vitorioso. Ele foi vitorioso em todo o seu sofrimento e em sua palavra está escrito que nele somos mais do que vencedores. Você crê nisso? Quem sabe você está no seu casulo da bênção. Lembre do teu Criador enquanto você ainda é jovem, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá: não tenho mais prazer na vida. Lembre dele antes que chegue o tempo em que você achará que a luz do sol, da lua, das estrelas perdeu seu brilho e que as nuvens de chuva nunca vão embora. Então seus braços, que sempre o defenderam
começarão a tremer e as suas pernas, que agora são fortes, ficarão fracas. Os seus dentes cairão e sobrarão tão poucos que você não conseguirá mastigar sua comida. A sua vista ficará tão fraca que você não poderá mais ver as coisas claramente. Você ficará surdo e não poderá ouvir o barulho da rua. Você quase não conseguirá ouvir o moinho moendo ou a música tocando. E levantará cedo quando os passarinhos começam a cantar. Então você terá medo de lugares altos e até caminhar será perigoso. Os seus cabelos ficarão brancos e você perderá o gosto pelas coisas. Nós estaremos caminhando para o nosso último descanso. E quando isso acontecer, haverá gente chorando por nossa causa nas ruas. A vida vai se acabar como uma lamparina de ouro cai e quebra, quando a sua corrente de prata se arrebenta, ou como um pote de barro se despedaça, quando a corda do poço se parte. Então nosso corpo voltará para o pó da terra de onde veio, e o nosso espírito voltará para Deus que o deu. É ilusão, diz o sábio. Tudo é ilusão. O sábio, usando o seu conhecimento, continuou a ensinar ao povo o que sabia. Ele estudou, examinou e pôs em ordem muitos provérbios. Procurou usar palavras agradáveis e tudo que escreveu é verdade. As palavras dos sábios são como pregos bem pregados, são como as varas pontudas que os pastores usam para guiar suas ovelhas. Essas palavras foram dadas por Deus, o único pastor de todos nós. Filho, há mais uma coisa que eu quero dizer. Os livros sempre continuarão a ser escritos. Estudar demais cansa a mente. De tudo que foi dito, a conclusão é esta: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque foi para isso que fomos criados. Nós teremos de prestar contas a Deus de tudo o que fizermos e até daquilo que fizermos em segredo. Seja o bem ou o mal, lembra-te do teu Criador enquanto você é jovem.